O incentivo à leitura, ele tem que ultrapassar os muros da escola. Porque muitas vezes a gente para e pensa assim, como a gente tem analfabetos funcionais, mas qual é a nossa participação para mudar isso? De que forma a gente pode auxiliar que isso se modifique? Começa agora Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com a diretora da escola Matias de Albuquerque, Cláudia Campos, a professora Rita de Cássia Assunção Lima e o aluno Pierre Barbosa Braga. Olá, bem-vindos a mais um podcast Letrando. E o bate-papo de hoje envolve uma diretora, uma professora e um aluno de uma escola estadual aqui de Porto Alegre, de onde nós do Elefante Letrado somos, e é uma escola que faz parte de uma coordenadoria e de uma regional imensa que é todo o estado do Rio Grande do Sul. A diretora Cláudia está aqui comigo hoje, veio nos prestigiar e contar um pouco de como é o trabalho do Elefante Letrado na escola e como é o dia a dia de uma diretora de uma escola estadual. Então, diretora Cláudia, muito obrigada por topar vir aqui nesse dia chuvoso em Porto Alegre conversar conosco. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Para nós é um prazer estar com vocês aqui, porque o Elefante Letrado ele é fundamental dentro da nossa escola. Ai, que legal! Me conta, diretora, como é que é o trabalho de vocês na escola com o Elefante Letrado? O Elefante Letrado, ele é um suporte importantíssimo na fase de alfabetização das nossas crianças. Por quê? Porque ele faz parte da nossa biblioteca. Nós temos uma biblioteca que ela é, seja físico ou digital, o importante é ler. Isso mesmo, esse é o nosso lema também. E o que ocorre? Nós estamos numa comunidade, e não é só a nossa comunidade, mas a vulnerabilidade social é muito grande pós-pandemia. Muitas vezes as famílias não têm condições de comprar livros. Então, nós proporcionamos, juntamente com vocês, esses livros para os nossos alunos. Então, o Elefante Letrado ele tem um número imenso de livros que os nossos professores incentivam a leitura. E que vocês percebem a diferença nos alunos? Os alunos gostam? Muito, muito. Nós colocamos muitas vezes um telão e as crianças vão para o laboratório, escutam as histórias, porque tem as histórias do Elefante Letrado que são narradas, né? Escutam as histórias, eles divulgam em casa e os pais também começaram a participar. Porque também a gente sabe da dificuldade do pai comprar um livro, sentar e poder ler com o seu filho. Sim. Porque muitas vezes ou ele compra um livro ou ele compra comida e aí fica bem complicado. E se ele tem a disponibilidade de ter em casa uma biblioteca virtual que ele pode sentar e escolher, a criança também se envolve, a família pode envolver toda a família, que é essa a nossa proposta, que a família toda se envolva. O incentivo à leitura, ele tem que ultrapassar os muros da escola. Perfeito. Porque muitas vezes a gente para e pensa assim, como a gente tem analfabetos funcionais, mas qual é a nossa participação para mudar isso? De que forma a gente pode auxiliar que isso se modifique? Sim. Porque a gente sabe como é fundamental um livro. A gente sabe a importância. Eu sou técnica em biblioteconomia, então adoro uma biblioteca. Sim. E a biblioteca tem que ser um lugar agradável. Tudo que envolve a leitura tem que trazer aquela parte da imaginação, principalmente para crianças pequenas, essa parte do sonhar, de eu ir viajar por mundos incríveis, sair de Porto Alegre, onde nós estamos agora, e ir para Paris, quem sabe. Através da leitura. Através da leitura, ou vamos para uma floresta. A possibilidade deles conhecerem outros cenários, outras cidades, de certa forma. Então, o livro é fundamental. Sim. E me conta como é que é seu papel de diretora. Há quantos anos a senhora é diretora de escola? Eu estou gestora dessa escola há 8 anos. Então, faz um bom... Que é a Escola Matias de Albuquerque. Escola Matias de Albuquerque, eu já estou ali há 8 anos. Eu estou em gestão de escola, já vai fazer 10 anos. Fechou 10 anos esse ano. E antes disso, a senhora foi professora, não? Não, gestora de escola. Sempre gestora? Não, na Restinga eu trabalhei 14 anos. Depois eu saí da Restinga, eu fui para uma outra escola.
sempre também trazendo junto projetos. Não tinha o elefante letrado. Olha, posso te dizer que a minha experiência com e sem o elefante letrado é muito grande. Que delícia ouvir isso, que bom. Quanto mais a gente puder proporcionar para os alunos a condição de chegar a um livro, ela é fundamental. Então, quando tu tem muitas vezes somente o físico, e que a criança não consegue ter esse acesso, porque tu sabe que as nossas escolas, muitas não conseguem manter uma biblioteca, porque a demanda é muito grande. A escola não tem biblioteca porque não quer. Não, muitas vezes não temos o espaço físico, muitas vezes nós não temos como organizar, porque nós temos escolas que são muito grandes. Então, quando se consegue manter, nós temos uma biblioteca que eu posso me orgulhar em dizer que nossos alunos são cuidadosos. Por quê? Nós não temos bibliotecária. E nós trabalhamos com eles pegarem o livro e depois devolver à biblioteca. A responsabilidade fica com eles. E nós conversando com os alunos, explicando. Se o livro não retorna para a escola, o coleguinha não vai poder ler. Então, nós temos essa troca, essa confiança, e eu vou te dizer que funciona. Que legal. Nós até fomos... Há uns 2 anos atrás, reportagem também do Jornal do Almoço. Este ano que passou, nós fomos. E há 2 anos atrás, em função da biblioteca. Porque a nossa biblioteca ela é muito versátil. Ela tem uns pallet, muitas almofadas. Ela não é uma biblioteca convencional. Sim. O que chama muito a atenção, porque as crianças podem deitar para ler. Sim. Isso é muito bom, né? Fica bem à vontade para mudar um pouco o conceito daquela coisa mais séria da biblioteca, de sentar todo mundo quietinho numa mesa. Se tiver um ambiente um pouco mais confortável, é mais chamativo e mais atrativo para a criança querer ficar naquele ambiente, né? E esse ambiente ganhou um suporte, que foi o elefante letrado, porque nós temos agora uma bancada, o qual a biblioteca ela é tanto física como digital. Sim, tem computadores. Tem computadores, eles têm Chromebook, que o Estado forneceu para os alunos, então eles podem utilizar este material também na leitura. O professor pode propor alguma atividade, porque tem dentro do elefante letrado essas atividades que também eu olho muitas vezes o olhinho brilhando fazendo atividade. Sim. E como é que a senhora incentiva os professores? Porque eu acho que essa questão toda da leitura é um trabalho que se faz em conjunto, né? E quem está na gestão faz toda a diferença no sentido de incentivar os professores, os alunos a usarem a plataforma ou a ler livro físico, não importa de que forma, mas como é que a senhora incentiva os professores a continuarem incentivando os alunos a nunca deixar de ler? Sabe que eu sou supervisora da escola. Nós tínhamos um supervisor e ele veio a falecer. E a partir do momento eu assumi, faz uns 5 anos mais ou menos, a direção e supervisão da escola. E eu sou um pouco elétrica, assim, às vezes elas dizem, você é ligada em 220. E a escola trabalha por projetos. E sempre dentro dos projetos da escola, no início do ano letivo, a gente já coloca o nosso projeto de leitura. E aí, dentro disso, a gente deixa o professor muito livre, porque o professor pode criar. Agora mesmo, nós estamos com um projeto de poesias, que eu considero de suma importância, porque agora até eu estava conversando com as meninas aqui do Elefante, eles já fizeram uma lista de poesias que a gente tem na plataforma. E vocês têm na plataforma, vão nos auxiliar. Então, nós temos um projeto que começou agora, vai da metade do ano até o final do ano. Dentro disso entra troca de livros que tenham poesias. Pode ter outros suportes de leitura, mas a poesia que tem ali. Então, nós temos uma bibliobike, que foi um projeto que nós temos já faz 5 anos. Nós temos algumas bicicletas que já estão fora do estado, assim, dentro do estado, mas em outros municípios, né? Mas como é que funciona isso? Faz uns 5 anos nós temos uma bicicleta que eu trabalho com educação ambiental. Tá. Aí eu fui até o rapaz que tem próximo da escola, porque o que acontece? Que nem eu te disse, as famílias não tinham o hábito da leitura, não podiam adquirir livros. Aí eu fiz um projeto, que o projeto era assim, tu troca de livros, tu traz livros para a escola. Só que como nós não temos bibliotecário na nossa escola, como é que as pessoas vão entrar assim, se a gente não conhece?
Então, a gente tem que ter um cuidado devido ao fato dos nossos alunos. Então, tinha que botar em algum lugar. Aí eu pensei numa bicicleta, que a bicicleta pudesse sair pela comunidade. E volta cheia de livros. Daí a gente pegou assim uns caixotes dessas de fruta. Tá. Uma bicicleta que um pai doou. E uma cadeira de roda que a gente adaptou. E aí a gente começou a divulgar. Eu vou te dizer assim, ela teve até na SEDUC aqui, na Secretaria de Educação. Ela ficou uns tempos ali. Vários autores doaram livros para a Bibliobike. Mas que ótima ideia! Isso é um case que pode ser replicado. O projeto, não, mas ele foi replicado. Ele foi lá para Santana do Livramento com a professora bibliotecária Lígia Gisler. Ele foi para Rio Pardo, para uma biblioteca comunitária. Ele foi aqui para a Zona Sul, um centro comunitário, ele também tem uma bibliobike. Agora, com a pandemia, a bibliobike ficou parada, mas agora ela está lá de novo. Então, o que as pessoas fazem? Eles trazem livro, levam os livros e vão trocando para todo mundo ter a oportunidade também de ler, quem não pode utilizar o digital. E essa bibliobike está lá. Agora vai ganhar uma geladoteca de... É uma geladeira que a gente arrumou para botar os infantis, porque estava ficando muito misturado. E a bibliobike só tem 3 caixotes. Então... ideias não faltam, pelo visto. Não, a gente inventa. Às vezes as meninas lá da escola ficam um pouco assim, apavoradas, o cabelo sobe, porque daí tem algumas ideias que não. E só que eu vou te dizer assim, que esses projetos não adianta tu ter a ideia. É isso que te inspira. Não adianta tu ter a ideia. Tu tem que ter a parceria. Sim. E eu posso dizer que ao longo desses 8 anos, foi trocando professores, cada um vai ficando os mais... Nós temos uma professora que já tem 20 e poucos anos na escola, super criativa. Então, se não tem a parceria do professor, se não tem a parceria da comunidade, se não tem os alunos inseridos, tu não tem um bom projeto. Sim. Ele só funciona se todo mundo pegar junto. Então, a Bibliobike funcionou porque todo mundo pegou junto. Nós tivemos o apoio da primeira coordenadoria, nós tivemos o apoio do setor de bibliotecas da SEDUC. Então, eu não posso dizer que eu fiz, não, nós fizemos. A gente trabalha muito com nós na escola. Sim, todo mundo pegando junto para dar certo. Para dar certo. E dá. Eu fico muito feliz quando eu vejo os alunos. Nós fizemos projetos de leitura com sacolinhas de leitura. Então, tudo que a gente envolve, toda a comunidade, todo mundo funciona. Funciona. E me conta uma coisa, a senhora também é autora de livros. Esse aqui é o 4º livro. Esse é o 4º livro. Vamos mostrar aqui. E Esse é o 4º livro. Sobre meditação. Me conta sobre o projeto de meditação que vocês fizeram na escola. O projeto de meditação, ele surgiu há 6 anos atrás com um projeto que tinha na SEDUC, e juntamente com o Brahma Kumaris. E aí uma professora, psicóloga chamada Patrícia Costa, foi fazer uma formação dentro da escola. E eu me apaixonei pela meditação. E eu sou muito curiosa. Aí eu fui estudando, fui olhando, fui trazendo, e aquilo se tornou muito importante para nossas crianças. A gente acabou juntando as crianças no pátio, fazendo meditação, e dali... Em que momento do dia vocês paravam com as crianças para meditar? Antes era só na sexta-feira, lá no pátio. Às vezes uma sexta-feira ia, outra não ia. Tipo na hora do recreio, do intervalo? Mais no final do dia. Mais no final do dia, tá. Porque nós estamos inseridos dentro de uma APP. No fundo da escola, nós temos uma área de preservação ambiental, que ela é habitada. Ah, entendi. E o que acontece? O que nos separa desta APP é um muro. E as crianças não ouviam os pássaros, não ouviam nada. E nós começamos a fazer meditação e as crianças começaram a comentar: olha, o passarinho está cantando. E aí a escuta se tornou muito importante, porque as crianças vivem que nem nós. A gente passa um dia tão corrido que muitas vezes tu levanta, toma teu banho, vem trabalhar e o dia passou e tu não parou. Sim. E nem olhou para ti. E muitas das nossas crianças não aprendem a ouvir. Eles gritam o recreio todo, corre, fazem... E quando tu para aquele momento da escuta, do respirar, que eu digo, porque a gente trabalha muito aquele cheirar a florzinha, sopra a velhinha, e aí tu ensina, muitas vezes tu ensina a criança a importância do escutar. E aí eles dizem assim, olha o passarinho canta assim, o outro canta assim, olha que legal, olha o barulho das árvores. E foi se tornando uma rotina.
E com a chegada da pandemia, nós tivemos 3 anos trabalhando meditação com as crianças, no físico ali. E veio a pandemia, e eu trabalhava com educação infantil, dava consultoria na educação infantil. E quando veio a pandemia, a educação infantil também tinha que postar atividades. E eu fazia oficinas já com crianças com meditação. E propôs esse projeto de fazer no YouTube vídeos. E mandava para casa. Daí começou a vir um retorno muito grande. Que legal. Das crianças convidarem a mãe para fazer meditação, de botar a mão no coração. Olha que legal, de se aproximar, do abraço. E as crianças param para meditar? Param. Porque criança é muito agitada, a gente sabe, né? Mas tem técnicas de meditação para criança. Como para nós também. E muitas vezes eu escuto as pessoas dizendo, tu tem que respirar. Fica sentadinho com a perninha cruzada, 40 minutos, bota um mantra. Não. Tu tem que parar, aprender a respirar. Eu digo para as crianças, vocês não precisam fechar o olho. Não, só fiquem, respeite o colega do lado. Vamos nos conhecer um pouquinho, porque a gente não se conhece. Olhar para dentro de nós. Porque meditação, ela é uma filosofia. Ela não tem nada a ver com religião, que às vezes as pessoas confundem muito. Sim. E quem quiser assistir esses vídeos que a senhora disponibilizava para os pais assistirem com as crianças, tá em algum lugar no YouTube? Tá no canal do YouTube. Qual é o canal? Vamos colocar aqui o canal do YouTube. É Cláudia Souza Campos. Cláudia Souza Campos. Ele entra assim, então, assim, ó, veio várias. E aí veio um retorno e eu acabei ganhando um prêmio em 2021, que era foi 2021, a importância da meditação para a educação infantil. Que legal. E nós continuamos dando sequência na escola, agora com os professores, cada um faz no seu horário que acha mais adequado, ou seja, depois do recreio, veja. E isso já foi para alguma outra escola? A senhora já conseguiu replicar isso para outras escolas do estado? Muito. E tem um vídeo no YouTube feito pelo canal Seduc sobre a importância da meditação. Que legal. Aí eu fui protagonista porque ele se torna importantíssimo, principalmente durante uma prova. A criança escutou a palavra prova, eu sou prova que morro de medo de fazer prova. E depois da meditação eu comecei a trabalhar isso comigo e com as crianças é importante. Sim. Chegou a prova. Agora mesmo o Pierre estava sentadinho aqui do meu lado e disse, respira, relaxa. O Pierre é o aluno que veio conversar conosco hoje e a gente já vai chamar ele. Mas antes de chamar o Pierre e a professora Rita, eu quero que tu me conte um pouquinho mais da inspiração para escrever o 4º livro. Qual é o primeiro, o segundo, o terceiro? Me conta um pouquinho. O primeiro livro, ele fala de horta. Da importância das hortas nas escolas. Eu fiz um projeto lá na Zona Sul, na Restinga. Bom, é a rainha dos projetos. Quero anotar depois todos os projetos para a gente sair replicando, porque é tão legal ver pessoas assim que trazem exemplos, casos e inspirações para outras escolas. Muito legal. Me conta da horta. Sabe que tu não anota, porque que eu nem te disse, é uma coisa muito louca na minha cabeça. Nem eu entendo às vezes. Então, assim, a importância da horta. Eu fui fazer um projeto numa escola municipal, porque na época a gente tinha oficinas que tu vai... E cheguei, tinha um canto da escola cheio de lixo. E aí as gurias disseram, a gente não consegue tirar isso daqui. Vamos fazer uma horta. Aí eu vou sempre arrumando parceria, né? Eu sou aquela pessoa pedinte. Tu pode me ajudar, vamos fazer. E na época eu arrumei uma parceria muito boa com o DMLU e com a SMAM. Eles limparam a área, porque toda horta escolar ela tem que ter um cuidado a ser realizada, porque ela não pode estar passando animais, tem que ver se não tem esgoto. Então é uma série de coisas que a gente cuida. E eu, por ser educadora ambiental, já olhei aquele, um espaço bom, a gente pode trabalhar, espaço lindo. Aí chamamos o Ensino Fundamental 2 naquela época para ajudar o Ensino Fundamental 1, que eram os pequenininhos, na época tinha jardim na escola. E a diretora, me lembra como se fosse, chegou e disse assim, Cláudia, eu só tenho um pacotinho de alface. Pode ser, só para a gente mostrar a importância do plantio, deles colocarem a mão na terra. Passou um mês, nem isso, já estavam grandes e nós estávamos perto da festa junina. E os alunos que tinham nos ajudado durante com os menorzinhos, estavam para a formatura. Estavam vendendo bombons.
Aí eles assim, ai, Claudinha, o que a gente vai fazer para vender na festa junina? Vamos pegar aquele saco de garrafa, que tinha um saco de garrafa no... e vamos vender mudinhas de alface na garrafa PET. Olha, nós vendemos 150 mudas. Nossa, mas como é que tinha tantas mudas? Porque o que acontece? Um pacotinho de alface, um pacotinho de sementinha, ele dá muito. Nossa, que legal, não sabia. E eu tenho as fotos, eu tenho todo o projeto guardado. Inclusive, a secretária de Educação na época, que era a professora Cleci, nos prestigiou. Então, os alunos se sentiram assim... Super valorizados. Que legal. E um incentivo para continuar. E o livro ganhou o selo da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Que legal. Era um projeto voltado à educação ambiental, mas como venderam, o dinheiro contribuiu para que eles fossem para o Beto Carreiro, ele se tornou um... Claro. E daí por diante. Aí depois veio o outro livro, que eu trabalho em cima da sustentabilidade e da responsabilidade dos resíduos que tu produz. E dentro da escola agora que eu trabalho, então a gente acabou montando o projeto. O projeto era tu utilizar tudo que tu produz para se transformar em material didático. Por exemplo, tu tem que fazer um projeto de trânsito, utiliza resíduo. Tu tem que fazer um projeto de leitura. Agora, todos os projetos, acho que uns 3, 4 anos para cá, nós só utilizamos resíduos. A gente procura não comprar nada de material. É custo zero. Agora, essa semana mesmo, eu entrei na sala da Prof. Rita, que estava também trabalhando lá. Custo zero. Vocês não têm que comprar material para produzir mapa, para produzir nada. Tudo que vocês tiverem em casa, utilizem o projeto Folclore, o rolinho de papel higiênico, tampinha. Ele se transforma nos personagens do folclore. Então, o livro, ele traz isso. Uma escola que não tinha dinheiro, que geralmente a gente tem recurso, construiu os seus próprios brinquedos. E depois dá o destino correto a esses resíduos. Sim. Porque tu não encontra um livro que trabalhe com as crianças, hortinha, como é que faz, a importância. Tu não encontra muito livro que fale da sustentabilidade. E isso se torna fundamental, porque tu olha o que é... Muitas vezes na rua as crianças jogando palito, só um palito. E isso a gente traz para a escola, não é só um palito. Isso aproveita tudo. E o terceiro livro? O terceiro livro, ele é bem legal, porque ele também fala... Só que ele é um e-book. Ele não é físico. Ele não é e-book, ele fala sobre o plástico. E o que acontece? A gente... É garrafa PET... Tudo a gente coloca, descarta, e tu não sabe o tempo que demora para se decompor, tu não sabe como é que ele funciona, o que acontece quando ele para dentro de um rio. Então, é muito complexo. Os animais que vão, o plástico para o estômago dos animais, tudo o que causa de impacto ambiental. Então, essas coisas, eu acho que é importante que a criança saiba. Então, ele traz uma linguagem da criança, para que a criança olhe e se identifique. Como este livro agora, vai pintar a sua florzinha, vai construir, vai fazer dobradura para construir a velhinha. Ele vai interagindo com a criança. Sim. E na escola, eu, mesmo como autora, eu tenho esse olhar de que é importante demais a criança ler. Não importa o suporte, seja físico, seja digital, ele tem que ler. E eu acredito que vocês, com o Elefante Letrado, estão proporcionando para as crianças das escolas públicas assim, uma coisa fundamental para o seu futuro, para o nosso futuro, porque eu digo que eles são o futuro da nossa sociedade. Depende de como nós vamos tratá-los da sociedade que a gente terá no futuro. O médico que vai te tratar daqui mais uns 10 anos, 20 anos, está dentro das nossas escolas. Exato. Porque tu não vai ter só médico de escola particular, tu vai ter médico de escola pública. E por que a escola pública não pode ter a mesma qualidade? Isso é uma das coisas que mais nos alegra no Elefante Letrado, é saber que a criança da escola pública está tendo acesso a exatamente a mesma coisa que a criança da escola privada. Então, é uma forma de trazer, de igualar as crianças, né? É uma forma de trazer a mesma oportunidade que uma está tendo, levar para uma escola pública, tanto pública quanto privada. Então, isso é uma coisa que a gente gosta muito, né? Poder proporcionar os mesmos livros, a mesma forma, o mesmo acesso, tudo igual. Não tem absolutamente diferença nenhuma. Esse trabalho de vocês é fantástico. Não é porque eu estou aqui, porque nós fomos convidados. Não, porque ele é fantástico.
pela proporção, pelo alcance que ele tem. Às vezes as pessoas não dão tanta importância para um livro, mas muitas vezes uma criança que lê, olha como é que ela fala melhor, olha como ela escreve melhor. E se desenvolve muito melhor em todas as matérias ao longo da escola, né? Não tem comparação. Então, a importância do elefante letrado dentro da biblioteca, porque tu tem como organizar. Nós somos uma escola pequena, sim, mas tu tem como organizar a leitura dos alunos concomitante, tanto no físico quanto no digital. Perfeito. Bom, eu acho que a gente está no nosso tempo para poder conversar ainda com a professora Rita e com o Pierre. Muito obrigada por ter trazido a sua professora e seu aluno da escola aqui para conversar conosco. Obrigada, diretora Cláudia, por esse bate-papo. Espero que a gente possa conversar mais vezes, porque tem tantas ideias ainda, né, para contar, que eu vou querer saber mais. Mas muito obrigada. Agora a gente continua, então, com a professora Rita e com o aluno Pierre. Sou eu que agradeço, assim, que nossa parceria vá por muitos e muitos Amém. anos. Assim. Que assim seja. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada. E na sequência, o bate-papo continua com a professora Rita e com o Pierre, que é aluno da professora Rita. Professora Rita, me conta como é que é usar o elefante letrado com os seus alunos. Eu já sei que a senhora é uma das que mais usa o elefante letrado na escola e por isso veio aqui hoje conversar conosco e nos contar um pouquinho dessa experiência. Bom, a minha experiência com elefante letrado, eu acho maravilhosa. Eu sou aquela pessoa que trabalho muito porque é uma ferramenta riquíssima. E eu comecei a trabalhar com elefante letrado em 2020, na pandemia, com o meu filho. Ele tinha 4 anos. Ai, que legal. E então a gente não tinha como sair, né? A gente estava naquele estresse todo. E era uma forma de a gente ficar junto, de interagir. Na sequência, o Estado, a Secretaria de Educação, adquiriu. E aí foi o deleite, né? Foi o deleite. Que legal. Então, a gente vem nessa sequência de trabalhar com eles, né? Inicialmente, a gente deixava, assim, numa livre demanda, né? De eles lerem, se apropriarem da ferramenta. Agora que eles são maiores, eu digo que eles já estão familiarizados com a ferramenta, a gente começou a trabalhar ela como um auxílio na aprendizagem, não a competitividade. Porque eles tinham o hábito de competir na pontuação, né? Que vai me contar disso. E era assim, eles folheavam os livros. Então, o que a gente faz? A gente lança a tarefa, né? E faz uma reflexão da tarefa, eles não concordam, né? E eles têm que mostrar o que eles aprenderam com isso. A gente sabe que a escola pública é aquela escola que ela abraça, ela recebe todo mundo, independente de qualquer coisa, né? Então, a gente tem praticamente uma turma multisseriada. Os que leem, os que não leem, estão quase lendo. Sim, e cada um no seu ritmo. No seu processo. E o que acontece? Esses que já estão avançados, vamos dizer assim, já estão com uma fluência leitora melhor, né? Já conhecem mais os livros, auxiliam os que sabem menos. Os que sabem menos, que estão em processo. Legal. Por exemplo, aqueles que não sabem ler, eles vão lá na letrinha A, né? No A, ajuda o colega. Então, a gente faz dessa ferramenta não uma competitividade. Sim. Ela faz uma ferramenta pedagógica que eles são solidários uns com os outros, aprendem e também se aproximam das famílias. Sim, porque os pais participam. Como é que eu vejo a participação dos pais nas gravações? Porque o pai tem que acompanhar essa gravação. Então, a gente trabalha muito cuidado, onde vai gravar, né? O ambiente, tem que ter um adulto junto para auxiliar até bate-porta, o cachorro que late, né? Claro. E aí, a gente vê... Vocês usam bastante o recurso de gravação. De gravação. Então, que legal, que bom saber. Isso. O ano passado, eu tinha uma turma de 2º ano e começaram as fluências leitoras, né? Então, eles liam. Então, eu colocava ali, porque nem todos têm acesso, né? Eles têm o Chromebook. O Chromebook na escola, mas em casa, às vezes o celular é o único da família, né? Sim. E aí, tu compete lá com os joguinhos. Sim. Né? E aí, tu compete com o irmão. Então, para não dar esse conflito, a gente também oportuniza dentro da escola. Sim, perfeito. E aí, eles tinham que ler.
eles liam para o colega da turma, né, no Chromebook, liam pra ele, e já ia gravando. Que legal! Então, assim, essa ferramenta te possibilita várias possibilidades de quê? De tu analisar a fluência, como é que ele está lendo, o respeito com o colega. Talvez, eu acho que não sei se o Elefante, a plataforma, tenha a dimensão disso. Que ela é muito a leitura, é a leitura de mundo, deles como solidários um com o outro. Que é diferente numa escola privada, a gente sabe que lá o aluno no 5º ano está totalmente alfabetizado. Nós não. Na escrita, porque eles fazem também as mesmas atividades que eles fazem, os joguinhos ali, a gente faz físico. Ah, que legal. Porque eles têm que relembrar o que eles já leram. Sim. Não é só passar página. Não é só passar página, né? E eles têm que relatar o livro que leram para o colega, para a turma. Olha, que livro tu indica? Eu indico, porque eu sempre brinco do livro dos 300, que é o do... Pois é, Pierre, me conta essa história do livro dos 300, como é que foi? Bom, ali em cima tem as letras, os níveis, né? Os níveis, para quem não sabe, o elefante letrado, ele vai do nível A ao nível Z. Dentro de cada uma dessas letrinhas do alfabeto tem um conjunto de livros que a criança tem que ler. Agora não sei exatamente porque a gente mudou a regra, mas eu acho que é 60% do que está ali para abrir o próximo nível. Sim. Então, aí eu não sabia usar direito o elefante letrado, porque era a minha primeira vez usando, né? Sim. Aí eu achava que era o primeiro inicial do livro, né? Do livro, as sim. letras. Que cada livro ia começar com a letra A e depois no B todos os livros começariam com a letra B. Entendi. Sim. Aí eu fui no Z, porque eu nunca vi um filme com a letra Z, né? Com a inicial Z, né? Aí eu fui, né? Só que aí eu vi um livro assim, A Caça do Tesouro. Só que eu não era com a letra Z. Aí eu fui ver, aí eu fui lendo, tava na página 20. Aí eu fui ver, oxe, esse livro não tá acabando. Aí eu vi ali em cima, tinha as páginas, 300 páginas. Já foi de cara num livro de 300 e poucas páginas. Mas e aí, tu desistiu ou continuou lendo? Continuei lendo, assim. Sério? Muito bem, que legal. Já no 5º ano? No 5º ano. Que legal. E tu gosta de usar o elefante letrado? Gosto. É? Eu atinjo a meta da semana, né? Que é 20 minutos. A professora bota a meta. Que legal. A gente fica muito feliz quando vê que todas as ferramentas que a gente disponibiliza são usadas, porque é pensando no melhor para os alunos. E é uma forma deles se organizarem, né? Claro. O que é 20 minutos na semana, né? Sim. Tem 24 horas, a gente tem que ter uma organização, Uma organização. Tu tem 4 horas de aula, tu tem 8 horas de sono, 20 minutos dentro desse contexto. Claro, tá. E é uma maneira da família estar junto. O Pierre a mãe é muito participativa, né? A mãe dele lê muito com ele. Incentiva muito. E pais que incentivam fazem toda a diferença, né? E aí ele lê, ele leva... Ele não é o único, né? Ele sabe que eles... né? E a gente trabalhou muito essa questão da pontuação. Porque eles liam os livros lá dos anos iniciais. Né? Porque é fácil. Não, vocês vão começar, então, a atingir metas do nível da fluência que vocês já estão. Sim. E aí... Se quiser ler o fácil, pode ler o fácil, mas tem que ler também do nível... Ali pode estar, vamos dizer, 5.000 pontos, né? 10.000 pontos, mas a prof vai considerar o que vocês leram dentro do nível de vocês. E aí eles começaram a mudar um pouco a tática, né? Entender que o que eu tenho que ler para compreender. Sim. Né? Refletir sobre aquilo ali. Incentivar o meu colega e até incentivar os menores. Sim. Por que eu tô lá na letra N, Z? E só que eles têm assim, foi dividido por trimestre, né? As letras foram abrindo, né? Porque senão eles vão para os últimos. Sim. Né? Vai abrindo aos poucos. Eles foram alcançando isso. E incentivando outros colegas da escola. Que legal. Quer falar alguma coisa, Pedro? Pode falar. Do elefante letrado, o que eu amo é os livros. E também eu gosto de fazer os jogos que tem no final, quando tu termina o livro. Tu gosta? Que bom pra testar se tu aprendeu o que tu leu, né? Porque se a pessoa for pulando, aí na hora do jogo ele não vai entender. Exatamente. Entendeu? E é muito bom. É muito melhor já ler, prestar atenção pra saber responder. Sim. E isso a gente faz para o aluno ter a compreensão.
Sim. Porque a gente precisa entender, né? Para a criança pular de nível e avançar, a gente precisa entender se ela compreendeu o que ela leu. Então, é super importante fazer esses jogos. E aí, quando eles têm que fazer uma produção textual, eles se baseiam nesses livros. O que é rima, o que é prosa. Eles vê ali os gêneros textuais ali. Sim. Né? A gente coloca, por exemplo, quando a gente trabalhou agora o folclore, foi colocado para eles a meta dos livros de folclore. Sim. Aí a prof seleciona, né, e coloca ali. E eles sabem que se eles não lerem, eles não podem ler os outros, né? Sim. Sim. Vocês colocam como tarefas? Como tarefa, sim. Legal. Como tarefa. E eles têm que vencer a tarefa para poder ler os demais livros. Sim. Não... E qual é o teu livro preferido, Pierre? Do Elefante Letrado, eu gosto de vários livros. E um dos meus livros, que o tema deles é curiosidades. É muito bom. Todo lugar que eu vou, não importa a escola, não importa se é escola pública, se é escola privada, se é um usuário que nem está em escola, enfim, que tem acesso... Todas as crianças amam os livros de curiosidades. Eu também, inclusive. E a escola tem esse perfil leitor, né? De incentivo à leitura, justamente por esse desnível, vamos dizer assim, de alfabetização. Alguns consolidaram, os outros não. Então, o foco, né? E aí, a gente tem uma supervisora que é diretora também. É diretora. E ela é uma pessoa, assim, muito criativa. Sim. Tá? Então, vem com aquilo que é a nossa necessidade, o que a gente junta tudo isso e vão impulsionando uma outra. Tem aquele que vai, tem aquele que não vai, tem aquele que desistir. A gente vai lá, pega pela mão, vamos lá, força, coragem. Isso aí. Porque a gente não pode nivelar a escola pública por baixo. Claro que não, exatamente. Né? A gente tem que investir. Tem que levantar essa régua. Do mesmo jeito que se eu fosse dar uma escola privada. A mesma aula que eu dou na escola privada, eu tenho que dar. Até porque todas as crianças têm a mesma capacidade. Tem. E não né? É só a gente oportunizar, mas todas as crianças têm a mesma capacidade. Aí diga assim, não tem livro na biblioteca. Poxa, tu tem uma plataforma imensa, com uma riqueza. E aí, quando eles acham na biblioteca, tipo, tem o bichológico, né? Eles amam aquele livro do bichológico. E casualmente, tem o livro físico, né? É o livro mais disputado. Que legal. Então, eles começam a associar, né? Que tu não precisa ficar só na plataforma, tu pode ir pro físico. Pode ir pro físico. Mas eu tô o importante é ler e se desenvolvendo. Eu tô lá no consultório médico, né? Tô esperando o meu doutor, vou ler. Tá? Eu tô ali esperando a micro chegar, né? Olha lá, tu leu o teu livro, tu viu? Olha, qual é a letra? Às vezes o nome, né? Eles... se não vai o nome correto ali, dá né? Aí eles vão lá procurar qual é a letrinha. Que legal, para ver em qual nível tá. Pierre, tu tem muitos amigos na escola? Tenho, bastante. Tu estuda nessa escola desde do primeiro ano ou tu mudou de escola? Eu tô aqui desde o início do 5º ano, né? Desde o início do 5º ano. Porque a minha escola, a gente se mudou, né? Aí a minha escola antiga ficava longe da que eu me mudei. Entendi. Aí eu me mudei pra essa escola nova. Sim. E tu tá gostando? Tô, bastante. Que bom, já tem muitos amigos. E ter uma professora boa, assim como a professora Rita, faz toda a diferença, né? Tu gosta da professora Rita? Sim. Bom, na frente dela não vai poder dizer que não, né? Mas eu já vi o quanto tu gosta. Antes aqui, a gente conversando, deu pra ver bem o entrosamento de vocês. E os teus amigos e colegas da escola, eles leem também? Leem bastante. E vocês conversam sobre isso? A gente conversa sobre Elefante Letrado. E trocam ideias, indicam livros. E uma coisa que facilitou bastante para eles foi o login, né? Que antes era o e-mail e agora é um número, né? Da carteirinha. A carteirinha. Então, isso ajuda muito, né? Então, todos eles têm na porta da sala. Se eles esquecem, né? O caderno, né? Para poder ter acesso. Eles têm o número da carteirinha. Isso, esqueceu, ele vai ali na porta, Que bom tu mencionar isso, porque isso é uma coisa que outro dia a gente até estava conversando aqui Porque crianças, assim, do primeiro ao 5º ano, obviamente que tem mais dificuldade de escrever um e-mail inteiro, com o arroba extenso, né? E com o número, a gente fez esse número de carteirinha justamente para facilitar o acesso. Então, que bom saber, que bom ter esse retorno de vocês, que de fato fez diferença. Até pra gente que auxilia eles, é muito mais rápido. Sim. Porque às vezes falta, o e-mail deles era institucional. Então, vinha com números, com
traços, né? E coisas. Agora é só o número, que é as iniciais deles, o número, a sequência de número, entra rapidinho. Eles têm a carteirinha colada no caderno, né? Com o número. Aí vai que esqueceu o caderno naquele dia, a gente tem na porta da sala. Né, a supervisora solicitou que todos colocassem. A supervisora que a gente acabou de conversar. A gente tem muito isso, a gente aplica, faz o feedback, né? Ver o que deu certo, o que tem que ajustar. E uma das coisas que deu certo foi colocar na porta, porque eles têm autonomia. Né? Aí eu esqueci, vai lá, olha o seu nome, tá o seu númerozinho, anota, vai lá no crômero rapidinho. Sim. Então, facilita o trabalho. Muito. E o que vocês fazem na hora do intervalo, no recreio? Como é que se chama hoje em dia? É recreio? Ainda é recreio. Na minha época era recreio. Ainda é recreio. No recreio a gente brinca, a gente se diverte, brincadeira. Fazem algum esporte? Não. Jogam bola? A gente joga futebol. Futebol. Que legal. E tu parece meio Harry Potter, né? Esse teu óculos com essas pintinhas é muito lindo, muito fofo. E ainda leitor. Olha que maravilha. Obrigada. Professora Rita, vamos deixar uma mensagem para outros professores da rede estadual. O que a senhora gostaria de dizer para eles como exemplo? Porque o que vocês fazem na escola de vocês é admirável, merece o nosso aplauso, porque a gente sabe que não é fácil, né, incentivar as crianças, e não é fácil o acesso, não é fácil ter que ter internet, ter que ter computador, ter que estar sempre se virando nos 30 ali para conseguir fazer a coisa acontecer, e vocês fazem isso muito bem. Então, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para outros professores de que forma eles podem ajudar e incentivar seus alunos a nunca desistirem da leitura e nunca desistirem de aprender. A leitura ela é fundamental, né? Não tenho contraindicações, né? Vamos dizer assim. E em relação a plataformas, quem é da rede estadual tem, sim, dificuldade de internet. Mas todo professor, né? Ele tem o seu plano B, C, D, né? Então, o que se pode, o que eu sugiro? Não tem internet para todo mundo. Pega o seu Chrome, né? Coloca na frente... para que toda a turma assista, é uma forma, porque tem na plataforma uma forma de tu colocar e assinalar quem estava, quem estava da turma, incentivar em casa, porque é uma forma de se aproximar da família, de estar. É 20 minutos por semana, não é 20 minutos por dia, que tu vai ler. Tu vai estar auxiliando, tu vai estar conversando com o teu filho, tu vai estar se aproximando dele e, ao mesmo tempo, vai incentivando ele a estudar. Então, não desistir, porque a plataforma, ela tem N possibilidades. Ela não é fechada num formato só. Eu posso, no próprio, normalmente a gente faz, colocar no Data Show, né? Eu chamo Data Show, agora até lá. Então... coloca-se aquele dia de chuva, de vez passar aquele filme que ele pode ver em casa, né? Ou já viu, ou não é... Sim. Vamos fazer uma leitura compartilhada. Vamos ler, vamos interagir, vamos jogar, vamos fazer o resumo dessa história. Sim. Como é que tu contaria de novo? Então, são N possibilidades. Não, é uma coisa muito enriquecedora. E pensar assim, a gente tem o privilégio. Porque eles têm o alcance de todas as turmas. Isso não tem um custo. Tem um custo para o Estado, tá? Mas enquanto escola, enquanto o aluno, ele não tem um custo. Ele tem só o benefício. Sim. Então, não desistirem. A gente sabe que tem muita gente que... porque não tem internet para todo mundo. Olha, nem para a gente tem internet para todos os computadores. Sim. Mas quem quer dá um jeito, faz acontecer. Dá. E tem jeito, não é? Sabe? Existem caminhos. Sim. Que a gente pode fazer... pegar aquele livro que está ali, olhar o mesmo livro físico, a história é a mesma, o autor é da mesma forma, conta do mesmo jeito. As histórias são narradas, em algumas tu não precisa ler. A criança, por exemplo, lá que não leu, as histórias são narradas. Sim. Então, ele pode ir lá escutar. E é uma narração, vamos dizer assim, mais profissional, né? Sim. Porque encanta, tem o som, tem o movimento que tu percebe. Então...
é uma ferramenta riquíssima e que não pode ser desperdiçada. Olha, quem está falando, professora Rita, que é há 25 anos professora, tem muita experiência, então é super enriquecedor. Professora Rita, eu quero dizer que nós aqui do Elefante Letrado, a gente tem uma admiração imensa por todos vocês, professores, porque vocês fazem toda a diferença na vida das crianças. Então, parabéns pelo seu trabalho e pelo trabalho de todos os professores que cuidam das suas crianças, que ajudam, que incentivam, que ensinam e que fazem toda a diferença, né? E nós aqui agradecemos poder multiplicar, né? Aquele pouquinho que a gente faz. Sim. Né? Ele, se for se estendendo com outras ideias, porque deve ter muitas ideias aí guardadas, as pessoas não querem se expor, né? Ou não querem juntar tudo isso. Né? A gente começar a compartilhar isso, porque é um investimento em nós mesmos. Né? Na nossa sociedade. É isso. No nosso mundo, então. No nosso mundo, né? Vamos deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Isso. Pierre, tu quer deixar alguma mensagem para alunos, leitores? Para alunos, leia mais Elefante Letrado. Boa, isso. Pode olhar naquela câmera ali, pode falar o que tu quiser. Se quiser falar mais. O que mais que tu quer dizer? É para atingir a meta da semana. Boa, isso aí. Se quiser, pode fazer jogo para conseguir mais pontos também no Elefante Letrado. Boa dica. E ler, né? E ler bastante, porque ler é uma coisa fundamental, assim, né? É isso. Maravilha. Então tá bom, muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Obrigada pelo tempo de vocês. Foi um super prazer conversar com vocês e eu espero que vocês continuem usando o Elefante Letrado por muito tempo. Vamos. Depender de nós. Né, Pierre? Sim. Depender de nós, vamos embora, né? E para você que nos assistiu, Pierre, me ajuda, vamos lá, pede para as pessoas curtirem, compartilharem, darem um like. Curta esse podcast e também compartilhe, se inscreva. Isso, boa! Geração digital. Isso aí. E usar aí. o Elefante Letrado, né? É isso aí, perfeito. Não precisa outro encerramento. Muito obrigada e até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.